A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário, onde todos os dias lemos a palavra de Deus seguindo o propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. Aqui meditaremos no livro de Números e que essa palavra encontre você, aonde você estiver, e alimente a sua fé. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Números capítulo 10, versículo 1. A trombeta de prata. O Senhor também disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Com elas, você chamará a comunidade para se reunir e dará o sinal para levantar acampamento. Quando as 2 trombetas soarem, todos se reunirão diante de você à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma trombeta soar, somente os líderes, os chefes dos clãs de Israel se apresentarão a você. Quando o sinal para seguir viagem soar, as tribos acampadas do lado leste levantarão acampamento e avançarão. Quando o sinal soar pela segunda vez, as tribos acampadas do lado sul virão em seguida. Mande soar 2 toques curtos para indicar que devem partir. Mas quando convocar o povo para uma reunião sagrada, mande soar um toque diferente. Apenas os sacerdotes, os descendentes de Arão, tocarão as trombetas. Isso é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Quando chegarem à própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usem as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor, seu Deus, se lembrará de vocês e os livrará de seus inimigos. Façam soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada mês, e toquem as trombetas ao apresentarem holocaustos e ofertas de paz. As trombetas lhes servirão de recordação diante de Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. No segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do segundo mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram do deserto do Sinai e viajaram de um lugar para outro, até a nuvem pousar no deserto de Parã. Da primeira vez que o povo partiu, segundo as instruções do Senhor a Moisés, o exército de Judá foi à frente, marchava atrás de sua bandeira, e seu comandante era Naasson, filho de Aminadab. Em seguida, vieram o exército da tribo de Isacar, comandado por Natanael, filho de Zuar, e o exército da tribo de Zebulon, comandado por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os levitas das divisões gersonitas e meraritas vieram na sequência carregando o tabernáculo. O exército de Ruben veio depois, marchando atrás de sua bandeira. Seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. Em seguida, vieram o exército da tribo de Simeão, comandado por Selumiel, filho de Zurissadai, e o exército da tribo de Gade, comandado por Eliasaf, filho de Deuel. Então vieram os levitas da divisão coatita, carregando os objetos sagrados antes que o povo chegasse ao próximo acampamento. O tabernáculo deveria estar armado em seu novo local. O exército de Efraim veio depois, marchando atrás de sua bandeira, comandado por Elisama, filho de Amiúde. Em seguida vieram o exército da tribo de Manassés, comandado por Gamaliel, filho de Pedazur, e o exército da tribo de Benjamim, comandado por Abidã, filho de Gideone. O exército de Dan veio por último, marchando atrás de sua bandeira e formando a retaguarda de todos os acampamentos da tribo. Seu comandante era Aiezer, filho de Amissadai. Em seguida,
vieram o exército da tribo de Asser, comandado por Pagiel, filho de Ocrã, e o exército da tribo de Naphtali, comandado por Aira, filho de Enã. Era nessa sequência que os israelitas marchavam, exército após exércitos. Moisés disse a seu cunhado, Obabe, filho do midianita Reuel: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu. Pois ele disse: eu o darei a você. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu Obabe. Preciso voltar para minha própria terra e para minha família. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece os lugares do deserto onde podemos acampar. Venha e seja nosso guia. Se você nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia à frente deles para lhes mostrar onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levante-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e os teus adversários fujam de diante de ti. E quando a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Em Números capítulo 11, versículo 1, continua assim: o povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu a ele, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Tabera, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começaram a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além de maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e o recolhia do chão. Usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando-o em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folheada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite com o orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando à entrada de sua tenda. E a ira do Senhor se acendeu com isso. Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo este povo? Por acaso gerei ou dei à luz a este povo? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma mãe carrega o bebê que mama? Como levarei a terra que jurastes dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo: dei-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez, para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens, reconhecidos como autoridades,
e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do espírito que estava sobre você e o colocarei sobre eles. Assim, dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-los sozinho. Diga ao povo: consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram: ah, se tivéssemos carne para comer. Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês terão de comê-lo. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhes sair pelo nariz e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor, que está aqui entre vocês, e reclamaram contra ele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao Senhor: tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e no entanto dizes: eu lhes darei carne durante um mês inteiro? Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés: você duvida do meu poder? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou Moisés: Moisés, meu servo, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. Que a palavra de Deus continue falando ao seu coração. Se este livro, este capítulo de Números, abençoou sua vida, compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta palavra. E eu te convido, continue comigo neste propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo capítulo de Números. Deus abençoe sua vida.